em relação à criação do homem. Ele diz também, Berkoff, que Deus criou o homem conforme um tipo divino. A Bíblia diz que os seres que Deus criou, os seres irracionais, Deus os criou conforme a sua própria espécie. Já o homem, a Bíblia diz que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A gente vai estar falando também nesta matéria o que é a imagem de Deus e o que é a semelhança de Deus. Ok? Berkoff diz também, em terceiro lugar, que houve um ato mais direto da parte de Deus em relação à criação do homem. E Berkoff continua dizendo que houve na constituição da raça humana elementos material e imaterial. Berkoff chama isso de psicofísica. Ele vai dizer que o homem é um ser psicofísico, que existem elementos material e imaterial na constituição do ser humano. A gente vai estar falando acerca disto, tá certo? Ponto a ponto. E em quinto lugar, para fecharmos, Berkoff vai dizer aí que Deus, ele criou o homem depois de ter criado todas as coisas para a própria sobrevivência e conservação da raça. Ele vai dizer que Deus cria tudo e cria o homem agora para dominar tudo aquilo que ele criou. É por isso que ele vai dizer, olha, domine sobre a natureza, domine sobre o gado, sobre a vegetação, sobre os répteis. Então Deus cria tudo e depois ele cria o homem para administrar aquilo que ele tinha criado. Amém? Então vamos lá. Assunto extra do professor. Deus, ele é criador, supremo e é soberano. Então a primeira terra é essa aí. Estamos vendo aqui colorida. Então esta primeira terra, ela é chamada de Éden original. Esta primeira terra é aquela que Ezequiel fala aí no capítulo de número 28, verso 13. E esta primeira terra era a terra que Moisés falou no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus cria essa terra aí, que é chamada também de Éden original, ou terra original. Provavelmente os dinossauros viviam nesta terra. O homem, ele existe nessa terra aí? Não. Provavelmente existia seres viventes nesta terra, provavelmente os dinossauros, animais da pré-história, ok? E esta terra era uma terra rica, composta de um reino mineral. Ezequiel dá a descrição, vai dizer que lá existia ouro, esmeralda, safira, jaspe, carbúnculo, topázio, diamante, etc. Então, quando a terça parte, juntamente com o diabo, é expulso, eles são chocados com esta primeira terra e ela recebe o impacto e ela passa a estar agora destruída. Então a terra do capítulo 1, verso 1 é uma e a terra do verso 2 é outra. Então Moisés, quando ele diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, essa primeira terra, e a terra era sem forma e vazia, porque a terra recebe o impacto e toda a vida que nela existia fora destruída pelo impacto. E é por isso que ele diz que a terra agora está sem forma e vazia. E o texto hebraico deixa claro que a terra tornou-se, ela não era, ela tornou-se sem forma e vazia. Então a primeira terra aí, ela é chamada de terra original. E a segunda, ela é chamada de terra caótica, porque agora ela está um caos, né?
ela fora destruída, com o impacto que ela assim recebe. Ok? Então, essa primeira terra aí poderia ter sido aquele Éden, jardim de Deus, composto de um reino mineral, conforme Gênesis 1, Isaías do capítulo de número 45, verso 18, ali em cima, depois vocês dão assim uma conferida, analisa assim, versículo por versículo aí. Martinho Lutero dizia que não existe teologia sem Bíblia, irmãos, tá certo? A Bíblia, ela é inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Então precisamos estar consultando a Bíblia, ok? Para estar comprovando se de fato aquilo que estamos falando tem base, tem coerência. Então, Moisés diz no verso 2 que a terra era vazia e estava sem forma. E Isaías vai dizer no capítulo 45, se você tiver com a Bíblia aí, pega a tua Bíblia, vai conferir. Moisés vai dizer no capítulo 2, no verso 2, no caso do capítulo 1, que a terra está sem forma e vazia, está dentro das águas, em trevas, e o Espírito de Deus está pairando. Já Isaías, no capítulo 45, verso de número 18, Isaías diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia. Então veja só, Moisés diz que Deus criou vazia e Isaías diz que Deus não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então veja só, Isaías no capítulo 45, versículo 18, ele deixa claro que Deus criou a terra, não a criou vazia, mas criou ela para ser habitada. Então quando Moisés diz no verso 2 que a terra está sem forma e vazia, é porque ela tornou-se sem forma e vazia. Porque com o impacto a terra é destruída e as vidas que nessa terra existiam, ela também fora destruída com o impacto. Ok? Então a primeira terra é chamada do Éden original. A segunda terra, Moisés disse que essa terra do verso 2, ela tornou-se sem forma e vazia. Então precisamos entender que a terra, ela era perfeita, mas com o impacto ela se torna um caos. É por isso que nós chamamos de terra caótica. Ela recebe o impacto, as vidas que nela existiam é destruída, e ela agora é submergida nas águas, não havia luz de espécie alguma, só existia trevas. E o Espírito de Deus agora está pairando, porque Deus vai resolver recriar a terra. Então precisamos entender que esta terra que vivemos, ela não é a primeira, ela não é a segunda, ela é a terceira terra. A terra que fora recriada. Essa terra que vivemos, ela foi tirada de dentro das águas. Então vamos lá, Isaías, no capítulo de número 24, pega a tua Bíblia aí abra a Bíblia para conferir. Verso 24 e capítulo 24, no caso, verso 1, Isaías diz o seguinte: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Então, observe que Isaías vai dizer que o Senhor vai esvaziar a terra, e vai desolar, e vai transtornar a sua superfície, e vai dispersar os seus moradores. Então a terra, ela era habitada, ela não era vazia, tinha vida, provavelmente os dinossauros. Então estas vidas que nesta terra existia, com o impacto, ela assim é destruída. Ok? Então, por hoje só, acabamos assim a primeira aula de antropologia. E se assim o Senhor nos permitir, próxima semana que vem estaremos assim
na segunda aula desta matéria, do nosso curso de bacharel em teologia, que é a matéria de antropologia teológica. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.